Como está a sua fé? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Marcos. Amém? E hoje é dia de lermos os capítulos 9 e 10. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos hoje sobre a fé, tá bom? Quero compartilhar aqui com os irmãos Marcos, no seu capítulo 9, versículo 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim: Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Amém? Olha só qual era a situação. Esse pai, ele tinha um filho que era possuído por demônio. E esse demônio, quando possuía esse jovem, jogava ele no chão. E muitas vezes jogava ele no fogo e na água, tentando fazer com que o menino viesse a óbito. Mas o pai apresenta este jovem aos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não conseguem expulsar o demônio que havia naquele menino. Porém, Jesus chega naquela situação e vê o que está acontecendo e pergunta o que era que estava acontecendo. E os discípulos de Jesus explicam para Jesus que não conseguiram expulsar o demônio que havia naquele menino. E Jesus chama os seus próprios discípulos de incrédulo. O pai deste jovem conta para Jesus o que aconteceu. E Jesus expulsa esse demônio deste menino. Esse menino, ele convulsiona, se debate. O povo acha que o menino morreu, mas na verdade o menino estava caído, prostrado, como morto. Jesus pega ele pela mão, levanta e o coloca de pé. Mas o ensinamento que Jesus deixa aqui é muito poderoso, porque o que Jesus chama os seus discípulos de incrédulos está dizendo: vocês têm pouca fé. E Jesus ensina esses discípulos a ter fé. Jesus explica que existem espécies de demônios que só saem com jejum e oração. Então é necessário estar sempre em constante jejum e oração, porque existem demônios, espécies de demônios, que só saem através do jejum e da oração. Amém? Só que tem algo que me chama muito a atenção mais adiante, no versículo 38 ao versículo 41, uma conversa entre João e Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas olha só, os próprios discípulos não conseguiam expulsar demônios e andavam com Jesus. E quem não andava com Jesus, a fé dele era tamanha que ele expulsava demônios em nome de Jesus. Só que olha a religiosidade entrando aqui. Essa pessoa foi repreendida pelos discípulos de Jesus porque não faziam parte do grupo. Você entende? Então, pelo fato dela não fazer parte do grupo que andava ali com Jesus, dos discípulos, ela foi repreendida. Porém, a fé dela em Jesus era maior do que a fé daqueles que andavam com Jesus. Olha que interessante isso. E falar de fé é extremamente importante, porque na passagem a qual nós lemos aqui, o pai daquele menino vai dizer para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele acreditava que Jesus poderia expulsar o demônio que havia no filho. Porém, a situação dele era tão precária há tanto tempo, desde menino, aquele rapaz, aquele jovem, ele sofria, ele era acometido
por aquela convulsão que o demônio causava sobre ele. Então o pai já estava extremamente cansado de ver o filho daquela forma. E é por isso que ele diz para Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Amém? No capítulo 10, muito me chama a atenção o quanto este povo que andava com Jesus, os discípulos, queria ser notado, queria até mesmo ser o maior entre eles. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles estão discutindo acerca de quem é o maior entre eles, e Jesus dá uma lição maravilhosa. No capítulo 10, versículo 45, a palavra do Senhor diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ou seja, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o que serve a todos. Se você quer ser o maior no reino de Deus, então vai servir. É isso que Jesus está ensinando. Só que falando de fé, logo na sequência deste fato, nós aprendemos sobre a vida do cego Bartimeu. Ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Daí ele começa a chamar a atenção de Jesus. Ele tem um ato de fé. E ele estava sendo repreendido. E aqueles que seguiam Jesus, em boa parte das vezes, repreendiam aqueles que queriam chegar até Jesus. Tanto que eles repreendiam até as crianças. Só que Jesus ficava indignado com isso e dizia: não repreenda as crianças, deixe elas vir até mim. E neste momento está o cego Bartimeu clamando a Jesus, e eles também tentam repreender aqueles que querem se achegar a Jesus. Só que ele continua gritando, continua clamando, e Jesus escuta. Daí Jesus pega e diz: vai lá, pega ele, traz ele aqui para mim. Aí os discípulos chegam até Bartimeu e diz para Bartimeu: olha, se alegre, porque o mestre quer falar contigo. Quando eles levam Bartimeu para Jesus e eles têm esse encontro, Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que te faça? E Bartimeu diz: eu quero enxergar. E o que Jesus faz é muito simples e poderoso. Ele diz: seja curado, porque a tua fé te curou. No mesmo instante, Bartimeu passa a enxergar e segue Jesus através do caminho. Olha só que interessante. Se você tem fé, continua seguindo, continua buscando. E a receita para aumentar a sua fé, porque a fé é como o grão de mostarda. O que você faz com o grão? Você planta, para que assim este grão ele frutifique. E dessa fruta você tire a semente para poder continuar plantando. O que é isso, pastor? Continua servindo, continua fazendo a obra, continua orando, continua meditando na palavra, continua tendo uma vida com Deus. Vai regando ali a sua semente da fé para que ela cresça e dê frutos. E deste fruto você possa cultivar mais sementes para que assim a sua fé venha aumentar a cada dia mais. Sendo assim, continue trabalhando para Jesus e tendo uma vida com Jesus, para que a sua fé venha aumentar e você alcance aquilo que é impossível aos olhos de muitos, mas é possível para Deus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.